E aí eu gostaria de mencionar uma pessoa que contribuiu muito para esse estudo meu de hoje, que é o Nestor. E ele deve estar sentado aí pensando aonde que eu entrei nesse estudo da Darlene. Deixa eu contar a história direitinho como que foi. Um certo dia, depois que a Marina fez a abertura, o Nestor foi convidado para realizar o estudo daquela noite. E aí ele estava todo cheio de pouca coragem, sabe, gente? Aí ele se levantou e disse assim: não sou muito boa nessas apresentações, não, mas vamos lá. Ou seja, Nestor batalhou com os nãos internos dele e valentemente ele enfrentou a adrenalina do momento. Então eu quero te agradecer, Nestor, porque você foi um exemplo para mim aquele dia. Então, quando a gente tem aquela ideia de que não vou dar conta, é importante enfrentar, porque às vezes a gente dá conta sim, né? Então, esse dia foi muito legal, você pegou os seus livros e fez todos os apontamentos necessários, a apresentação foi muito boa, eu curti muito esse dia. Então, eu quero me espelhar nesse momento de energia sim. E, gente, eu já pulei de parapente e posso garantir que a adrenalina desse momento agora é maior do que a adrenalina do pulo, tá? E vou começar agora o Evangelho, né? O meu estudo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra codificada por Allan Kardec. E só para deixar um pouquinho claro isso aí, o Evangelho ele é a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo, e as suas aplicações, né? Nas diversas circunstâncias da nossa vida. Nesse capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Bom, nesse capítulo ele tem 10 subtítulos e eu vou estudar o subtítulo 8, que é a instrução dos espíritos à verdadeira propriedade. Nesse subtítulo 8, ele é dividido em duas partes, o item 9 e o 10, que vão ser os méritos do meu estudo de hoje. Só para lembrar, né, que o capítulo não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é um termo derivado da Bíblia usado para descrever riqueza material ou cobiça, na maioria das vezes, mas nem sempre personificado como uma divindade. A própria palavra é uma transliteração, ou seja, uma tradução da palavra hebraica mamon, que significa dinheiro. Então, nesse estudo, a ideia é a gente avaliar se ter dinheiro é ruim ou se ter dinheiro é bom. E qual o grau de importância que a gente vai dar para esse dinheiro? Ou como deveríamos usar, né, esse bem material? Bom, para a codificação da doutrina espírita, Allan Kardec reuniu dezenas de cartas psicografadas das muitas comunicações mediúnicas realizadas na época. Estas psicografias deram origem, por exemplo, a boa parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Aonde que eu vou chegar nisso aí? Porque o espírito que vai ser o espírito que nos dita, que nos orienta nesse item 9, ele é o espírito pascual. E ele manda essa mensagem da Suíça, na cidade de Genebra. Tá? Então, muito contrário do que muitas pessoas pensam, os fenômenos espíritas, assim como as reuniões daquela época, né, não se restringiam apenas a Paris. Apesar da capital francesa ser a capital sede da Sociedade Espírita, fundada por Kardec, as cartas psicografadas foram enviadas de diversas partes, de diversos lugares do mundo. Allan Kardec enviava diversas perguntas a lugares diferentes, depois ele estudava e conflitava as respostas e os textos para comprovar a veracidade do conteúdo. Então, nesse item 9, a contribuição vai ser desse espírito pascual. Eu vou ler primeiro o item 9 e depois eu vou fazer o comentário. Bom, estamos entre amigos. Se houver alguém que tenha alguma pergunta, quiser interromper, pode ficar à vontade. Se eu não souber responder, não vou me sentir apertada, mas eu tenho certeza que esse grupo vai me ajudar. E também, se a gente não conseguir resolver hoje, a gente manda por escrito quando tiver a resposta, tá? Então, vamos lá. Instrução dos Espíritos, a verdadeira propriedade, e foi, então, uma contribuição do Pascoal. O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que ele deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra.
Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo. E tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Desde depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando o homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso neste país e não se carrega de coisas que lhe serão inúteis. Então, fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-nos de tudo o que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem. Quando chega ao mundo dos espíritos, sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará, quando tinhais na terra, que posição ocupáveis, éreis príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado, o que trazeis? Não será computado o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contados as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com dinheiro podeis comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Então, sejas bem-vindo. É teu o primeiro lugar, onde todas as venturas vos esperam. Sois pobre? Ide para o último, onde sereis tratado na razão de vossas posses. Então, em Genebra, 1860, Pascoal. Estudei um pouco, gente, sobre Pascoal e encontrei na Federação Espírita do Paraná um relato bem próximo do que teria sido Pascoal. E eu achei bem interessante. Bom, Blaise Pascal foi um físico, matemático, filósofo, moralista e teólogo francês. Ele viveu de 1623 a 1662, faleceu aos 39 anos. Deixou um legado muito interessante na física e também na teologia. Na física eu vou passar bem rapidinho, porque não é aqui o nosso interesse agora, mas ele deixou para a gente a lei de Pascal, que foi um importante princípio da hidrostática. Ele construiu uma máquina de contar que ajudou o pai dele, na época, a fazer as finanças, a lidar com as finanças do município. Então, essa linguagem Pascal, que a gente viu aí o tão necessário para nossas internets, para nossas habilidades de hoje, teve muito com esse Blaise Pascal. E como filósofo e teólogo, que eu acho que é o mais interessante nesse momento, e o legado dele foi muito interessante, ele deixou muitas informações importantes a respeito do cristianismo. Então, eu vou citar algumas, porque está bem dentro do texto, que o texto ele põe a gente em xeque e lembrando. O que nós estamos levando para o mundo espiritual? Nós estamos levando a nossa carga de bem, as nossas cargas da razão, do coração, ou nós estamos preocupados em levar a nossa riqueza material? Então, Pascal vai falar que amar era para ele a melhor forma de crer, a razão do coração que a razão ignora. Deus é, antes de tudo, o sumo bem, o alvo do amor, e ele afirmava não poder crer senão no único Deus que pudesse amar sinceramente. A mensagem para a humanidade, lá na sua época e até hoje, para os melhores homens do século, foi uma mensagem de vasta, profunda e panorâmica espiritualidade cristã.
uma espiritualidade que brilha em todas as páginas do Evangelho, a espiritualidade do Cristo. Esse é o nosso interesse de estudo, é conhecer um pouco, a cada dia, um pouco mais os ensinamentos do Cristo. Então, analisando esse texto, a verdadeira propriedade, o que realmente nos pertence e como podemos levar além do túmulo? A riqueza material não será nossa propriedade, e sim um bem passageiro. Vamos observar que o bem será um bem se assim a gente souber valorizar. Então, até aí, ninguém contrariando a riqueza material. Mas vamos ver como que a gente vai usar e valorizar esse bem. Bom, por riqueza não pode se considerar somente o dinheiro, e sim tudo aquilo que possuímos, nosso corpo, o lar, os amigos, a capacidade de pensar, os conhecimentos espirituais. Então, na conquista dos bens espirituais, acumulamos tesouros verdadeiros para a eternidade. Enquanto na conquista de bens materiais nos esforçamos para acumular bens perecíveis, é importante a gente ver que tem uma desigualdade, que às vezes não sabemos usar. Por exemplo, meu pai me deixou um legado, uma herança muito legal, e o passado dele foi com muita riqueza, e hoje eu não tenho nada. Então, pode ser que dentro daquele grau de merecimento, essa riqueza que foi dada por direito não foi merecida. Então, é importante a gente lembrar da bondade e da justiça de Deus. Vamos lembrar também que ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar e ninguém é tão rico que nada precisa, tá? Já com a introdução de Pascoal, dá para ter uma ideia melhor da proposta que ele nos encaminha esse estudo. Nós possuímos em plena propriedade aquilo que nos é dado levar deste mundo. Do que encontramos ao chegar e deixamos ao partir, gozamos enquanto aqui permanecemos. Bom, não é errado possuir bens e muito menos aprimorar nossa qualidade no plano terrestre. Ninguém pode condenar por possuirmos bem. A ideia principal, o que nos chama a atenção aqui, é como iremos lidar com essa riqueza. E como podemos ou poderemos utilizar dessa riqueza para nos beneficiar com dignidade e sabedoria. E também dividir com os que necessitam dessa nossa ajuda. Por exemplo, uma pessoa que tem uma capacidade incrível de ser um empreendedor. Ele tem dinheiro, ele emprega pessoas. Então, ele está se beneficiando da riqueza material, mas ele está dividindo com a dignidade e sabedoria essa riqueza. Então, é interessante que a gente inicialmente fica meio que achando que a gente tem um poder aquisitivo legal, que tem tanta gente com necessidade lá na comunidade, que precisa de tanta coisa. Vamos aqui lembrar dos merecimentos, né? Vou falar um exemplo, gente, que eu não quero ser juíza e nem quero sair condenando ninguém, mas um exemplo também de como que a gente pode lidar com o bem e, às vezes, esse bem ele é só material e, às vezes, ele não vai facilitar a nossa evolução espiritual. Por exemplo, as pessoas que estão sendo vacinadas sem estarem dentro da classificação permitida. Ela se beneficia de um momento, talvez através do seu dinheiro ou da influência política, e ela toma a chance de outra pessoa. Talvez nesse momento, naquele momento, ele está servindo a mamão, ele está servindo a uma riqueza, mas ele não está pensando, aquela pessoa, né? Aquela pessoa não está pensando o que de verdade ela está fazendo, quais as consequências em cadeia do ato dela. Eu falei, sem mérito de juízo, não vou aqui condenar. Mas é para a gente lembrar que em algumas situações, às vezes, a influência política, a pessoa imediatamente, nossa, eu estou com medo, eu vou tomar aquela vacina. Tudo bem, mas vamos pensar nessa divisão que foi feita, de repente a sua saúde consegue segurar um pouquinho mais. Então, quando desencarnamos, somos forçados a abandonar tudo isso, ou seja, o que chamamos de riqueza material. Então, não tem essas riqueza, posse real, mas simplesmente o usufruto. Então, o que de verdade nós possuímos? Nada. Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma, da inteligência, dos conhecimentos, das qualidades morais, nossa caridade conosco, com os outros, nossa resignação, nossa paciência, o nosso perdão. Isso é o que nós
trazemos e levamos conosco. O que ninguém pode arrebatar, ou seja, nos tirar, o que será de muito mais utilidade no mundo do que nesse. Então, se trabalhamos aí essa inteligência, esses conhecimentos morais, as nossas ações, é bem possível, né? Bem certo que vamos levar para o mundo espiritual mais do que a gente teve aqui do bem material. Então, analisar a riqueza terrestre e essa riqueza depois de desencarnarmos é muito interessante. Por exemplo, Cristiano falou um dia desse do carro mais caro do mundo. Talvez a gente nem vai precisar de carro, talvez a gente vai volitar. Iremos planar. Nossas vestimentas, Prada, Dior, talvez a gente nem vai precisar de roupa, elas não serão tão essenciais, ou talvez a gente vai ficar satisfeito com uma peça só. Nossa preocupação com nossas propriedades, apartamento, casa, sítio, fazenda, não vai ter sentido nenhum, porque aí esse é um bem do plano terrestre. A riqueza material será um peso, um supérfluo, e nós não iremos aproveitar, né? Então, depende de... Ai, Valdir, falei o primeiro né? Depende de nós sermos mais ricos ao partir do momento que chegarmos, visto que o que tivermos adquiridos em bem resultará na nossa posição futura. Mas essa classificação de rico, como rico? Aí agora, eu vou citar Lucas e Mateus. Lucas, no capítulo 16, itens 9 a 11, e Mateus, no capítulo 6, itens 19 a 21. Bom, Jesus ensinou que as verdadeiras riquezas não são materiais, e sim eternas. Ele foi claro no seu ensinamento contra a busca de riquezas materiais. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam, não roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, a gente não pode ficar de braço cruzado, sendo amparado constantemente pelo cantinho de Jesus, pelo governo, pela caridade ou misericórdia alheia. Precisamos entender que, por certo momento, as coisas podem ficar muito difíceis. Por exemplo, a pandemia, né? Foi um sufoco para muita gente. Mas aí, precisamos sim recorrer a um certo tipo de ajuda. Mas é necessário que sejamos responsáveis por nosso sustento e da nossa família, a família que constituímos. A riqueza material a que nos referimos não pode ser condenada simplesmente, ela é necessária. Porque temos um corpo e somos responsáveis por ele, enquanto estivermos usufruindo dele, claro. Somos responsáveis por nossa família, que nos escolheu, e que nós a escolhemos em um determinado momento no plano superior. Escolhemos para estarmos juntos. Então, dessa família, desse corpo, precisamos ser responsáveis, né? Mas não podemos ser um peso material para o mundo. Então, precisamos também estudar, trabalhar, aprimorar, conquistar nosso espaço. Vai ser de uma forma gratificante, segura e honesta nos posicionarmos na vida terrestre, tá? Então, quando alguém vai a um país distante, voltando ao texto, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis naquele país. Então, não se preocupe ali em carregar coisas inúteis. Procedei do mesmo jeito com relação à vida futura. Bom, então, a gente nós não vamos nos punir, né? Mas pensar na justiça. Não vão ser avaliados os bens nem os nossos títulos. Gente, eu lembro do filme Nosso Lar, que todo mundo, o livro, todo mundo leu, e André Luiz, né? A gente está falando aí no plano, né? No benefício, na riqueza material e depois na riqueza espiritual. André Luiz, ele era médico. E quando ele desencarnou, ele falou, olha, eu estou querendo ser útil, deixa eu ajudar. Aí a pessoa que o atendeu falou, não, você não pode ser médico aqui. Você tem a capacitação só lá do mundo terrestre. Ele falou, não, eu sou médico. Então, inicialmente, ele não concordou. Mas depois ele caiu, né? Caiu a ficha dele e ele falou, nossa, eu quero ser útil a essa colônia. Então, ele fez tudo para ajudar
E aí depois ele conseguiu, né, realmente ajudar na área da saúde mental das pessoas, dos espíritos que estavam ali. O interessante é porque ele estava ligado ao plano terrestre, onde ele era médico, ele queria atuar como médico lá na colônia, né? Então, isso é muito interessante, o tanto que a gente está ligado. Hoje tem 2 filhos meus assistindo esse estudo, os 2 estão formando em medicina, e aí eu sempre lembro desse caso aí, né? Tomara, muito tomara que eles estejam me ouvindo realmente e pensando, vale a pena sim tratar a medicina com muita seriedade e também lembrar, né, que a gente pode fazer muita coisa que não precisa ser exatamente pelo dinheiro. Agora, sobre outro aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe? E vão alegrar, e vão, né, alegará que antes de partir da terra, pagou o peso em ouro a sua entrada no mundo, né? Naquela época lá, que a pessoa pagava indulgência, pagava em ouro, para ela ter o direito a uma posição melhor no reino espiritual. Olha, isso não se compra, não tem valor, não tem sentido, não existe uma moeda que seja capaz de trocar pela sua qualidade da alma, a sua paz, a verdade ou a felicidade, pelo amor, pela pureza. Nada disso tem valor em ouro. Tem valor em atitude, tem valor em ação. Isso tem valor, sim. Bom, és rico dessas qualidades, ser bem-vindo e vai para um dos lugares onde todas as felicidades te esperam. Se somos pobres dessas qualidades, a gente vai lá para a última, lá, onde talvez a gente tenha que aprender muitas coisas antes da gente merecer um lugar melhor. E agora eu vou falar para vocês frases atribuídas a Pascoal que eu achei muito interessante. Ninguém é tão sábio que não tenha nada algo para aprender e nem tão tolo que não tenha algo para conquistar. A consciência é o melhor livro de moral que temos e é certamente o que mais devemos consultar. Então, a nossa consciência, né? O homem não é um animal. O homem não é o único animal que pensa. Entretanto, é o único que pensa que não é animal. Então, são frases valiosas que a gente para refletir e é muito interessante. E uma frase que me deixou bem pensativa, que eu achei que foi muito interessante, é: não tenho vergonha de mudar de ideia, porque não tenho vergonha de pensar. Então, tem muitas vezes a gente fica preso em uma determinada atitude porque a gente está com vergonha de mudar aquela ideia, porque não pensou, na verdade, como seria a melhor forma de lidar com ela, né? E para esse item 9, eu vou fazer uma conclusão também de uma frase de Pascoal. É o coração que sente Deus e não a razão. Eis o que é a fé, Deus sensível ao coração. Então, bem interessante, porque quando a gente vê um filósofo com esses pensamentos cristãos, né, e com tanta habilidade, com certeza esse espírito é um espírito evoluído. Bom, agora eu vou passar para o item 10, ainda desse subtítulo, que é a Instrução dos Espíritos. Aí agora, quem está sendo responsável por essa orientação é um espírito protetor. Ele não deixou o nome, também não é preciso, não é necessário sabermos o nome, também na cidade de Bruxelas, em 1861. Então, é uma leitura rapidinha também, esse item 10, e vou passar agora. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutário. O administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertencem tão pouco ao homem como propriedade individual que Deus frequentemente frustra todas as suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. Direis talvez que isso se compreende em relação à fortuna hereditária,
mas não aquela que o homem adquiriu pelo seu trabalho. Não há dúvida que se há uma fortuna legítima, é a que foi adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou a ninguém. Pedir-se-á conta de um centavo mal adquirido em prejuízo de alguém. Mas, porque o homem conquistou por si mesmo a sua fortuna, terá alguma vantagem ao morrer? Não são frequentemente inúteis os cuidados que ele toma para transmiti-las aos descendentes? Pois se Deus não quiser que estes a recebam, nada prevalecerá sobre a sua vontade. Poderá ele usar e abusar de sua fortuna impunemente durante a vida, sem ter de prestar contas? Não, pois, ao lhe permitir adquiri-la, Deus pode ter querido recompensar durante esta vida os seus esforços, a sua coragem, a sua perseverança. Mas se ele somente a empregou para a satisfação dos seus sentidos e de seu orgulho, e se ela se tornou para ele uma causa da queda, de queda, melhor seria não a ter possuído. Neste caso, ele perde de um lado o que ganhou, de outro anulando por si mesmo o mérito de seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que ele já recebeu a sua recompensa. Bom, então vamos analisar. Os bens da terra pertencem a Deus. Então, os homens prudentes empenham-se em adquirir tesouros eternos, não transitórios. E isso a gente já está falando já há alguns dias sobre esses bens eternos, né? O que a gente vai de verdade levar. Gente, eu descobri uma música muito interessante, que o título dela é Tesouros Eternos, é de Regis Danese. É uma letra muito bonitinha, uma música muito gostosinha, e ela fala sobre esses tesouros eternos que a gente está citando aqui e que a gente está fazendo discernimento com relação ao tesouro terrestre, né? Separando as coisas. A música chama Tesouros Eternos. Depois, se vocês quiserem ouvir, eu achei bem, bem bacaninha. Bom, então, quando considerarmos a brevidade da vida, impressionamos-nos dolorosamente com a incessante preocupação de que é para nós objeto o bem-estar material. Enquanto damos tão pouca importância ao nosso aperfeiçoamento moral, a que nos consagramos pouco ou nenhum tempo, que, no entanto, é o que importa para a nossa eternidade. Muitas vezes a gente passa batido numa correria, eu estou fazendo uma coisa, eu estou fazendo outra, eu me esqueço de uma oração, ou me esqueço de fazer uma paradinha para fazer uma leitura. E esse momento meu de estudo foi muito interessante. Deixa eu mostrar para vocês. Para chegar nesse meu estudo, eu fiz uma série de pesquisas, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, Jesus e a Atualidade, que a gente trabalhou nele o ano passado, e Momentos de Decisão. Bom, aí, por quê? Por que eu achei melhor ir pesquisar em uma biblioteca física? Olha aqui. Quando a gente clica no Google, a gente vai rapidinho, a gente chega no que você procura. E quando a gente vai procurar numa biblioteca física dessa, a gente lê outras coisas. E eu achei que seria muito legal para mim ter essa oportunidade, aproveitar esse momento para conhecer mais coisas. Então, quando a gente pensa na adrenalina de uma apresentação dessa, eu me lembro da Tatiana. Tatiana, uma vez, vésperas da apresentação dela, né, do estudo dela, ela falou assim, nossa, eu sinto um calor quando eu tá chegando a hora de apresentar. E eu falei assim, é verdade, porque a gente vai acumulando energias positivas. E na hora da nossa apresentação, a gente dissipa essa energia, a gente divide essa energia com outras pessoas. E é um momento extremamente prazeroso. Então, por isso que eu fiz só essa paradinha aqui para falar a respeito da pesquisa na biblioteca física. Bom, então, voltando, muitas vezes queremos satisfazer nossas necessidades exageradas, a vaidade, ou então nos entregarmos a excessos. Quanta aflição, inquietações e tormentos cada um de nós se impõe. Quantas noites de insônia para aumentar uma fortuna, muitas vezes mais do que suficiente. A gente não vai andar em 2 carros, a gente não vai morar em 2 casas.
Então, às vezes, a gente fica com uma preocupação, perdendo noite de sono, com umas coisas que não vamos levar. Por acúmulo da cegueira, não é raro encontrarmos pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona. E se vangloriam de viver uma existência de sacrifício e, né, o mérito que ele acha que está tendo, como se ele trabalhasse para os outros e não para ele mesmo. Eu vou concluir que em alguns momentos somos insensatos, muito insensatos com relação a essa particularidade da riqueza material. Bom, a felicidade futura encontra-se estritamente na dependência das ações realizadas no presente. Eu lembrei de uma citação que foi também no cantinho, a linguagem de Crátilo, que ele fala que nós nunca vamos nadar nas mesmas águas de um rio. Então, é a mesma história da felicidade. Essas falas de Crátilo, ela apavorou muitos dos gregos, né, da Grécia Antiga, porque quando ele falou que nós não vamos mergulhar no mesmo rio duas vezes, é o que eu vejo com relação à felicidade. Felicidade, gente, não é um caminho, não é uma chegada, é um caminho. Se no dia a dia a gente procura felicidade, procura viver momentos bons, procura o nosso aprimoramento, a chegada com certeza vai ser a felicidade, porque estaremos vivendo a felicidade. Então, precisamos viver a felicidade a cada minuto e a cada momento. Sendo assim, o importante a gente conscientizar que essa vivência terá consistência, consequências na vida futura. Então, para tanto, é necessária a aquisição dos bens imperecíveis, os bens que não irão se perder. Elas são representadas pelo conhecimento e o conhecimento da moral. Trata-se, é verdade, de uma tarefa árdua, de investimento contínuo, mas que com certeza vai garantir a felicidade duradoura. Tem horas que a gente fica tão apavorado com tanta coisa que a gente tem que fazer. Nossa Senhora, amanhã vai ser um dia melhor. Mês que vem eu vou me sentir melhor, na hora que passar essa fase da pandemia, eu vou... Gente, não é isso. É agora. É viver o agora. O amanhã não nos pertence. O presente, sim. O passado já passou. Então, a chave da felicidade, ela se revela na prática do bem. O que é possível a gente exercitar com essa caridade para com nós mesmos e para com os outros. Essa prática, ela tem um fundamento ligado, é muito, muito fortemente ligado com as lições e os ensinamentos do Evangelho. Então, a partir do momento que a gente vai estudando, a gente vai entendendo melhor como lidar com essa felicidade. Então, sejamos bons, amparemos nossos irmãos, nossos amigos, familiares. Vamos deixar de lado essa chaga do egoísmo. Vamos cumprir nosso dever, caminhar para a vida eterna e os caminhos irão se abrir. E completando, sem dúvida alguma, se a riqueza legítima são as riquezas permanentes, as riquezas da alma, ou honestamente conseguidas, porque eu não vejo problema, por exemplo, uma boa aposentadoria, uma herança, um cartão premiado na loteria. Não é problema algum essa riqueza terrestre, se ela for merecida, se ela, na verdade, não causar dano algum para outra pessoa. Se ela for indevida, todo sentiu, né, como está no Evangelho, todo evangelho, sentiu mal ganho, isso trará prejuízo para as pessoas. Então, gente, eu ia fazer até um resuminho aqui, mas, na verdade, as minhas falas ela já foi bem ampla, e só para concluir, o homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Então, a gente pode usar, mas abusar não. E aí vai chegando, né, o final do meu estudo, e minha palavra hoje é gratidão. Gratidão vai além de muito obrigada, ela ultrapassa a gentileza e é superior a qualquer interesse. Gratidão é virtude de quem reconhece em Deus e no outro o valor que ele tem. Então, gente, eu sou muito grata. Grata a Jaqueline pelo convite, ao Cantinho pela oportunidade, grata pelo tempo que vocês colocaram aí para assistir o meu estudo, as energias desse grupo maravilhoso.
E eu tenho certeza que a pessoa que mais aprendeu com esse estudo foi eu mesmo. E eu acho que a partir do momento que a gente tem uma pessoa aproveitando, já é um estudo bom, né? Então, eu acho que valeu muito e me coloco à disposição para, quando houver outros estudos, podem contar comigo. E, Jaqueline, você queria ficar num lugar bem descansado? Pode vir para cá, querida, pode vir. Eu coloco o ar-condicionado para você, o ventilador, pode ficar quietinho aqui quando você quiser vir, tá bom? Gente, muito obrigada a todos, fiquem com Deus. Valdir, agora é com você a continuação dos estudos. Ok, ok. Boa noite, então, gente, a todos, né? Muito obrigado. Boa noite, Darlene aí. Brilhou, né? Não preciso nem fazer muito comentário, né? Mas foi tranquilo, tá? Muito bom. Tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo, tá? Eu queria até lembrar o seguinte, é como se a gente estivesse vivendo agora um momento, como que eu diria, um momento nobre. Eu não sei se era essa palavra que eu queria, não. Valdir, Oi. seu vídeo está fechado. Vocês estão querendo me ver, não, então? Não, tá certo agora. Melhorou ou não? Melhorou ou piorou? Melhorou. Tá, é o seguinte, é que existem momentos, eu estou lembrando hoje, quando eu vi os comentários, as boas-vindas a Darlene, esse incentivo que muitos deram a ela aí dessa primeira vez, né? Assim, dessa primeira vez, oficialmente aqui na terça-feira, que eu digo, o pessoal acha que é mais difícil, que é como se fosse o dia nobre do cantinho, essa terça-feira. E então eu fiquei pensando muito de quando o cantinho teve a primeira palestra, que foi mais ou menos esse tempo que a Darlene fez, e foi a primeira vez lá na Rua Itapeva. O movimento espírita, naquela época, tinha muito pouca palestra, aqui principalmente, né? Eu fiquei muito tempo no Espiritismo sem assistir uma palestra. Eu digo que eu fui assistir, era o Raul Teixeira, que eram convidados especiais, tinham dificuldade para fazer curso de expositor, então era bem mais difícil nessa parte. Houve um crescimento, ampliou muito, os cursos de expositor ampliaram, as pessoas começaram a se permitir participar, e nós, de alguma forma, descobrimos que o Espiritismo não é de lideranças, não é de pessoas especiais, não é de pessoas que têm assim, o dom da palavra ou o dom de alguma coisa. O Espiritismo é uma doutrina da simplicidade de todos, que a soma da simplicidade, da boa vontade, vai fazer com que hajam essas apresentações, como hoje, por exemplo, a Darlene. Quer dizer, ela venceu o medo, venceu a dificuldade, venceu o pavor, certamente, que a maioria fica apavorada no primeiro dia, principalmente, venceu tudo isso e conseguiu fazer. Isso eu estou chamando a atenção porque eu gostaria que servisse de incentivo para todos que possam agora continuar participando, fazer com que a doutrina espírita seja uma doutrina de todos nós, que todos possamos ensinar o Espiritismo, lendo o Evangelho, comentando o Evangelho, pesquisando, fazendo seu próprio esforço, mas o esforço da pesquisa é o esforço que a doutrina propõe, é o esforço que o Espírito de Verdade propôs para nós. Amai-vos e instruí-vos. Então, a instrução é necessária, independente da apresentação. Mas a apresentação é um incentivo para que a gente se instrua mais, para que a gente pesquise, que nós vamos pensar nas pessoas que vão nos ouvir. Então, Darlene, eu queria te agradecer muito por este momento. Isso é como se fosse um marco especial. Para mim, especialmente, é muito importante isso. Não é questão de puxar nenhum mérito, mas é muito importante quando a gente vê as pessoas participando do curso, que a gente tem o curso de quarta-feira, onde todas as pessoas que vão fazer alguma tarefa acabam passando por ele. E é muito bom para mim, como coordenador do curso de quarta-feira, ver que as pessoas estão se sobressaindo, estão aplicando aquilo que estão aprendendo, que estamos aprendendo juntos lá no curso. Então, o Cristiano, né, tem dado bons exemplos disso,
O Cristiano já é mais antigo, tem quase 60 anos, só no cantinho. Mas tem dado bons exemplos disso, né? Agora você, outras pessoas que estão chegando no cantinho, que nós gostaríamos que continuassem participando e fazendo e seguissem esse exemplo. Muito obrigado. Jesus te ilumine, te abençoe e que você continue, tá? A professora Darlene agora pode ser professora de espiritismo tranquilamente. Ai, ai, ai. Né? Largar a matemática um pouquinho de lado e vir ensinar espiritismo para nós, tá? Evidente. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Pode falar, eu deixo. Não? Então vamos lá. Valdir, Oi. Valdir, Oi. eu gostaria de dizer para vocês, né? Mas para aqueles que conviveram comigo e Vilma, nós já temos mais um na nossa família, que é o Tiago Vinhal, que está aí na reunião nossa, tá? O Tiago? Caiu aí? Caiu? Oi? Caiu aí? Está ouvindo, Valdir? Caiu? Não, eu estou ouvindo só agora que eu te ouvi. Tá, eu disse o seguinte, você, Nestor, Marília, Denise e outros mais aí que já conheceram os nossos filhos, o Tiago e o Gustavo. Isso. O Tiago Vinhal está aí na nossa reunião, tá? A gente está muito feliz dele estar participando já com muita afinidade no meio espírita. Uhum. E é uma pessoa que, se Deus quiser, vai somar muito conosco, viu, Valdir? Que bom. E a gente deve muito isso a vocês, porque vocês nos mostraram o caminho, tá? É para isso que eu gostaria de dizer, tá, Valdir? Não, quem me mostrou o caminho do cantinho foi você. Não inverte o negócio, não. Não, eu apenas fui um instrumento de Deus. Tá bom. Falou, então. Obrigado, João. Seja bem-vindo, Tiago. Sejam bem-vindos todos, né? Então, gente, vamos Livro dos Espíritos, né? Nós estamos no capítulo 2 da quarta parte do Livro dos Espíritos. Está falando sobre as esperanças e consolações. Estamos trabalhando as penas e gozos futuros. E o item 4 é a natureza das penas e gozos futuros. É a questão 976. E a pergunta é: o espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição, e nesse caso, que fica sendo a felicidade deles, se é assim turbada? Então, o espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição, e neste caso, que fica sendo a felicidade deles, se é assim turbada? A resposta: não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Nós temos o caso do Bezerra de Menezes, que assim que chegou no plano espiritual, que ele se despertou lá, ele ouve um tumulto lá fora e pergunta o que estava acontecendo naquele tumulto, e disseram que era uma multidão de pessoas, de espíritos, que estavam lá para agradecer a ele pelo bem que ele tinha feito a eles, enquanto esteve encarnado aqui. E um tempo depois, em uma outra reunião, ele recebe uma permissão ou um convite da Virgem Maria, trazido por Celina, o convidando a ir ascender as camadas mais elevadas,
Há quem diga que ele é um dos originários de Capela, mas é só uma especulação isso. Eu não afirmo nada disso. Mas o certo é que ele foi convidado pela vida que ele levou aqui, pela riqueza que ele acumulou aqui, como médico, como político, como militar, como pessoa que poderia ter tido ascensão às altas camadas da sociedade, pelo que ele conseguiu com a cultura e com as posições aqui da Terra, ele acabou acumulando uma grande riqueza espiritual. Daqui ele saiu pobre. Daqui ele saiu, e o pessoal teve que fazer listinha, né, para fazer o enterro dele. Mas ele chegou lá com uma riqueza muito grande. E ele disse lá que gostaria de continuar ligado aqui à Terra enquanto houvesse dor e sofrimento aqui. Então, aí você pensa assim, se houvesse aflição, sofrimento para um espírito mais elevado, ao ver os sofrimentos dos espíritos inferiores aqui, eles mesmos provavelmente pediriam para não ficar. O que a gente precisa entender, e isso vai nos ajudar, inclusive, porque nós temos que participar da parte consoladora da doutrina espírita. Consolar não é chorar junto com a pessoa. Pode ser que até às vezes aconteça, mas consolar é no sentido de levar algo bom, algo positivo, algo mais elevado, algo que faça com que a pessoa saia um pouco daquela aflição. É algo que faça com aquela pessoa que está realmente no sofrimento, na dor, na dificuldade, que isso a console de alguma forma, que é o papel da doutrina consoladora. Então, os espíritos bons, aqueles que já ultrapassaram esses limites de conhecimentos que nós temos aqui, eles sabem que vai passar, porque eles sabem o que passaram, ou com eles mesmos, com parentes, com amigos, com pessoas com quem conviveram. E se nós pararmos agora para pensar um pouquinho, nós vamos analisar que muitas das nossas dores que nós vivemos nessa existência, nessa encarnação, muitas delas passaram. E ao olhar hoje para pessoas que estejam passando pelo mesmo que nós passamos, nós não vamos nos desesperar, nós não vamos ficar aflitos, nós simplesmente vamos acreditar, porque vivenciamos, que o que essas pessoas estão passando, nós já passamos em muitas situações e vimos que passou. A Darlene falou aí, né? O passado passou. Algumas pessoas estão vivendo o passado no presente e, às vezes, tentando viver o futuro também, e não estão vivendo o presente. O presente é o momento de nós resolvermos o passado e nos preparar para o futuro. Mas resolver vivendo o presente, vivendo cada momento, cada dia, cada hora, cada segundo, para que a gente consiga resolver tudo. Esse é um ponto de esperança para todos nós. Vai passar. Tudo vai passar. Tudo que está aqui ligado ao mundo material vai passar. Tudo que está ligado ao mundo espiritual vai continuar. Tudo que é do bem vai continuar. O amor vai permanecer e crescer sempre. O mal, ou o que nós chamamos de mal aqui, vai passar. Tanto para nós, quanto para as pessoas com quem estamos convivendo. Então, o que nós entendemos aqui nessa questão é que os espíritos bons, eles assistem o sofrimento com respeito, dando e criando oportunidade para ajudar, mas sem se desesperar, sem se afligir, porque eles sabem que vai passar. Eles auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa é a ocupação deles. Ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Se a gente for lembrar do André Luiz, por exemplo, lá no nosso lar,
nós vamos ver lá que no segundo capítulo do Nosso Lar, ele fala do Clarencio. O Clarencio é um espírito bom, é uma das pessoas importantes aí da série André Luiz, né? É um dos mentores, com certeza. Ele é um daqueles 13 espíritos que acompanham o André Luiz ao longo da série. O Clarencio estava lá a pedido da mãe de André Luiz, que estava muito acima. Ele estava certamente muito tranquilo, aguardando o momento que o próprio André Luiz abriria o espaço para vê-lo e para entrar em sintonia com ele e ser ajudado. E isso aconteceu. Então, este momento deve ter sido um momento de muita alegria para ele. Mas o momento anterior, não podemos imaginar que tenha sido um momento de aflição, de sofrimento, de dor, porque nós sabemos que ele entendia que no momento certinho ia acontecer a transformação, como aconteceu com todos nós, como continua acontecendo. Eu não sei, eu mandei hoje aí no grupo e para algumas pessoas aquele depoimento do José Xavier, que interpretou o Chico no filme. O depoimento dele é realmente emocionante, porque ele era quase ateu. É Nelson. Nelson Xavier, isso. O Nelson Xavier, ele era ator, né? Era uma pessoa totalmente desligada das questões espirituais, isso ele mesmo fala. E quando ele conviveu com o Chico, ele faz um depoimento assim, emocionante, porque só de conviver com o Chico, só de representar o Chico, e, claro, ter tido acesso às histórias, às coisas todas que aconteceram, que foram relatadas no filme, ele muda e diz que ele se tornou uma pessoa muito melhor do que era antes. Então, essa é a proposta para todos nós. Essa é a proposta para aqueles que estão sofrendo hoje, que estão passando por dificuldades, por provações, por grandes sofrimentos. Essa é a proposta para quem está vivendo hoje o desespero do medo do coronavírus, por exemplo, o medo da doença, o medo da morte. Tudo isso são motivos de sofrimento para muitas pessoas. Mas nós que já estamos entendendo um pouquinho, sabemos que vai passar. E a nossa mensagem hoje, que nós deveríamos dar para todas essas pessoas, é uma mensagem, deve ser uma mensagem consoladora, no sentido de mostrar para essas pessoas que nós acreditamos seriamente que vai passar. E vai passar mesmo. Mesmo que nós desencarnemos aqui, a desencarnação é um jeito de passar, porque nós vamos atingir a vida espiritual e acreditamos que a vida espiritual é a continuação da vida e a libertação de muitas das dores que nós vivemos aqui na Terra. Então, essa é uma mensagem que nós precisamos viver e transmitir a todos aqueles com quem convivemos. Na continuação dessa pergunta, ele diz assim, 976A. Ele fala, isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes. Mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? A resposta, se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com os sofrimentos considerados em si mesmos, todos passageiros. Então, olha que bacana essa continuação aqui. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. A Vania ajuda aí. Bem-aventurados os brandos e pacíficos,
tem o item lá da paciência. Analisem bem o que a Joana de Anjos, essa mensagem é atribuída a um espírito protetor, a um espírito amigo, mas há quem diga que esse espírito é a Joana de Ângeles. E ela diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Entenderam a profundidade dessa mensagem? Então, em que os espíritos superiores acreditam? Que a dor é uma bênção. É claro que eles percebem que nós estamos passando pela dor. Mas é claro que eles percebem, e às vezes sabem com muito mais certeza, que essa dor vai passar. Depende, às vezes, de só mais um tempinho e de uma pequena transformação que vai depender de nós. Depende de um pequeno esforço que, às vezes, precisamos fazer. Um esforço de disciplina, um esforço de mudança de comportamento, um esforço de transformação de algum vício, um esforço de nos analisar e ver o que em nós que não está bom, na nossa visão, e que poderá estar prejudicando e atrapalhando os outros. Às vezes, esse pequeno esforço faz a grande transformação na nossa vida. Então, essa mensagem ela é extremamente consoladora se nós conseguirmos ver com esses olhos superiores que esse Espírito viu. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não é qualquer um, não. Aos eleitos. Então, e propõe, não vos aflijais, pois, quando sofredes. E quando a gente vai lá no capítulo 5, bem-aventurados aflitos, bem-aventurados aflitos não significa que todos aqueles que passam por aflições são bem-aventurados. Serão bem-aventurados, serão consolados aqueles que conseguirem passar bem pela aflição. Porque o passar bem pela aflição, com esse entendimento, que essa dor que gera aflição é uma dor libertadora, ela vai fazer com que a gente melhore, com que mude e realmente crie aquela disposição para a sequência, né? Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, porque serão consolados no capítulo 6. Esses serão aqueles que vão ser convidados por Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E nós iremos a ele e as nossas dores serão amenizadas. Tem um capítulo do livro Nosso Lar que eu acho muito interessante a gente lembrar, e é uma boa ideia sobre tudo isso aqui para a gente refletir a respeito. É o capítulo 6, chama Precioso Aviso. Eu vou ler tudo. Ele diz assim, capítulo 6, né? Precioso Aviso, é o André Luiz descrevendo a história dele, né? No dia imediato após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou abraçando-me, como vai? Melhorzinho? Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente ao meu lado. Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz! Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Clarencio ouvia atencioso,
demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino o do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo. Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito, como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor! Chegada a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Gente, faço um intervalinho aqui e pergunto, será que alguém se identificou com isso? Em proporções talvez menores, né? Ou de repente até maiores? Mas será que alguém se identificou com isso? Analisemos o seguinte, se nós nos identificamos com esse relato do André Luiz, em maiores ou menores proporções, preste atenção na resposta que o Clarence vai dar para ele. Clarence, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, continuou. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo. Nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde a luta edificante, só identificar indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no ciclo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. O mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal.
sob a direção divina. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Nesse íntere, secara-se-me o pranto, e, chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Não dispunha você na carne, prosseguiu Clarencio bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidades de atender à família? Aqui, o programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Nos ciclos carnais, a convenção e a garantia monetária, aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estangar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama, em verdade, a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Fez longa pausa. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias. E enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual o pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso: então, como passa? Melhor? Contente por me sentir desculpado à maneira da criança que deseja aprender, respondi confortado: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Essa é a mensagem para nós sobre os mentores e dos mentores. É a mensagem dos espíritos bons que não se desesperam, que não se chocam e que não se entristecem propriamente com as nossas dores ou com as dores daqueles imperfeitos, exatamente porque eles sabem o que está acontecendo. E na hora de consolar, muitas vezes eles vão parecer muito duros, mas é preciso que nós nos preparemos para essa dureza, que na verdade não é dureza, é orientação, é informação, é preparação para que nós aprendamos a buscar o próprio consolo através do esforço próprio, o esforço pessoal. Essa lição é riquíssima. Quem tiver oportunidade, pegue o livro Nosso Lar. Leia só esse capítulo, mais uma vez,
reflita a respeito dele, pense bastante, analise cada parte, cada informação, e se tivermos alguma reclamação a fazer, tentemos escolher aqui em uma das colocações do Clarencio, tentemos achar aqui alguma das palavras ou das frases dele que vai servir para nós mais diretamente, e essas são as verdades que nós precisamos assimilar. Que nós pensemos muito sobre isso. A Joana de Ângeles diz numa mensagem sobre o queixoso, que ela disse que o queixoso sofre de hipertrofia da esperança e do otimismo. Ou seja, o queixoso está com a esperança e o otimismo atrofiados, extremamente atrofiados. Meditemos. Tudo bem? Alguém quer falar? Algum comentário? Alguma dúvida? Está todo mundo aí, né? Estamos, Valdir, atentos. Atentos? Então tá bom. Isso. 900... Só entalado, engasgado. Né? 977. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos, e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Resposta: não pode ser de outro modo. Dilo o bom senso. Eu vou ler a continuação da pergunta e a resposta, depois a gente volta. 977A. Será um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? Maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Essa questão, ela vem trabalhar também a nossa realidade, a nossa intimidade, para que nós possamos entender melhor as razões que temos para mudar. Então, por exemplo, a culpa. O sentimento de culpa, é claro que ele está relacionado com o erro. E só se sente culpado quem fez alguma coisa errada, né? Especialmente em relação à lei de Deus. Uma coisa que nós precisamos aprender é que a lei de Deus, ela é minuciosa. A lei humana não pega muita coisa que a gente faz contrária a ela. Pega só as coisas mais graves. A lei divina, ela pega todos os detalhes. A culpa, ela é resultado de um registro que é feito na nossa consciência quando nós fazemos alguma coisa errada. Então, o espírito não pode ocultar reciprocamente seus pensamentos, e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se a deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima. A resposta: não pode ser de outro modo. Por quê? Porque a vítima dele é ele mesmo. A primeira vítima dos nossos erros somos nós. Porque ao errar, independente de quem seja a vítima externa, nós estamos ferindo a lei que está registrada na nossa consciência. Nós não erramos contra as pessoas, nós erramos contra nós mesmos e contra a lei de Deus. Então será um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante do que deles foram vítimas. Então aqueles que foram aparentemente vítimas, eles serão uma lembrança do nosso erro, mas na verdade eles não foram vítimas.
eles foram, na verdade, beneficiados pelo nosso erro. Porque Jesus diz que é necessário que o escândalo venha. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, quando eu sou o instrumento do escândalo, eu estou, na verdade, colaborando para que a vítima do meu escândalo se beneficie corrigindo o seu próprio problema. É o que ele fala aqui, ó. Maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas. Então, quando eu sou vítima de alguém, eu estou expiando de alguma forma as minhas faltas, através dessa pessoa que me dá essa oportunidade. Por isso ele fala para amar o inimigo. Mas, então, enquanto eu não resgato, não expio a minha falta, eu sou vítima dela. Quer como espírito, quer como homem em novas existências corpóreas. Ou seja, nós vamos expiar as nossas faltas. Muitas delas, nós seremos, vamos dizer assim, atingidos por pessoas que vão nos cobrar. Às vezes, as mesmas a quem nós fizemos mal. E quando nós formos vítimas das pessoas, das situações externas, que a gente tenha essa consciência. Eu não estou sendo injustiçado, eu estou sendo beneficiado. Porque, se por um lado é necessário que o escândalo venha, para que aquele vítima do escândalo se beneficie e se corrija, ele diz, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, eu não tenho que ser o instrumento do escândalo. Mas se eu for, o que vai me ajudar a me corrigir e a entender é quando eu for vítima da mesma coisa, e aí sim eu estarei tendo a oportunidade de resgatar a falta que eu pratiquei contra a lei divina. É meio, eu diria assim, um pouquinho complexa essa ideia aqui, porque ela mexe nas nossas questões aí do nosso vitimismo. E aqui ela está mostrando exatamente o outro lado disso. Nós somos vítimas de tudo. Que é exatamente a reclamação do André Luiz ali, poderia acrescentar muito mais coisas. Nós somos vítimas de todas as pessoas que estão administrando o país, né? Em todos os ângulos, em todos os ciclos, em todos os cargos do país, nós temos lá pessoas que estão nos vitimando, que estão roubando de nós de alguma forma. Nós somos vítimas da mulher, do marido, do filho, do pai, da mãe, do irmão, do vizinho, das pessoas com quem convivemos no ambiente de trabalho, do patrão, do empregado. Ou seja, todos eles nos fazem vítimas deles. Isso numa convivência normal, né? Ou seja, anormal assim, que a gente acha que é normal. Agora, essa mensagem aqui, essa pergunta aqui, ela mostra o contrário. Ela mostra que nós somos vítimas de nós mesmos. E essas pessoas ativam a nossa culpa, porque elas são as vítimas que nós fizemos e que estão na nossa proximidade, ativando a nossa consciência para que a gente busque a solução, busque a transformação. Mas enquanto estivermos no vitimismo, vamos sempre achar que os outros estão nos prejudicando. Então, agora é hora de fazer a grande revirada. A revirada agora é nos sentirmos privilegiados neste momento por termos condições de nos beneficiar com todos esses acontecimentos que a grande maioria das pessoas acha que são ruins, que são só de sofrimento, de dor, de dificuldade, mas que nós já estamos entendendo que são as grandes oportunidades que temos para vencer as dificuldades que criamos para os outros e que ficou registrado na lei divina. Aí o Kardec comenta essa questão aqui, dizendo assim, ó, quando nos achamos no mundo dos espíritos, estando patente todo o nosso passado, o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão,
aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável dessas lhe será um castigo e um remorso incessante, até que haja expiado seus erros. Ao passo que o homem de bem, por toda parte, só encontra olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas, razão pela qual as evita continuamente. Que será quando dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que fez, vir patenteados os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia e não puder subtrair-se à visão delas? Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza perfeita serenidade. É o comentário de Kardec. E essa pergunta grande aqui, né? Que será quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que fez, vir patenteados os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia e não puder subtrair-se à visão delas? Agora não tem como fugir mais, né? Agora está tudo claro. Pensou, as pessoas viram. Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza perfeita serenidade. Essa sequência que é interessante. Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, pesar, remorso, são fases preparatórias para chegar ao arrependimento, reparação e expiação. Vergonha, pesar, remorso. É bem íntimo, mas já é uma revirada, é o início de uma revirada nos nossos comportamentos. Quando chega no remorso, nós estamos nos preparando porque ele traz uma dor diferente. E aí nós estamos nos preparando, então, para o arrependimento. O arrependimento é aquele momento da virada do acontecimento, do fato da vida. É quando você para, faz o intervalo e descobre que até então estava tudo errado, que você fez tudo do seu jeito, mas que errou muito. Mas este momento é aquele em que você diz que a partir de agora eu vou fazer diferente. Então, o ponto do arrependimento é exatamente este momento que você decide que vai mudar. E quando você decide que vai mudar, diz lá o céu e o inferno, lá no Código Penal da Vida Futura, no artigo 14, ele diz lá, o arrependimento só não basta. O arrependimento precisa determinar uma mudança de comportamento. E aí ele vai trazer a reparação e a expiação. O Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. A reparação é a busca da prática da caridade. É a reparação voluntária. É a devolução daquilo que nós pegamos de alguém indevidamente de alguma forma. Iniciou a reparação voluntária, nós estamos nos preparando para a possível expiação. Muitas vezes, a reparação voluntária vai corrigir quase todo, talvez toda o nosso erro do passado. Mas se ficou alguma coisa que precisa ser expiado, então, durante essa caridade que cobre a multidão dos pecados, durante esse exercício da caridade, que fora da caridade não há salvação,
nós estaremos nos preparando para, quando vier, e se vier a expiação, estaremos tranquilos para conviver bem com ela e resolver toda a nossa dificuldade. Aqui, então, nós encerramos a nossa parte de hoje, agradecendo aí pela oportunidade, né? Pela presença de todos, pela atenção de todos, agradecendo especialmente